Graça e paz, irmãos. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas e nós faremos a leitura hoje à noite do capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo número 14. Nós faremos a leitura do versículo de número 25 ao versículo de número 33. Aliás, 35. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao versículo de número 35. Nos diz assim a palavra do Senhor: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que veio contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Desculpe, irmãos. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançaram-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Senhor, pelo privilégio que nos é dado de adorar ao Senhor com o teu povo, na tua casa, no teu dia. Que bom, meu Deus, é cantar louvores ao teu nome. Que bom, meu Deus, é junto com a sua igreja exaltar o seu nome e poder saber que o Senhor nos escuta e que está em nosso meio, que canta conosco, que ora conosco, que abre a tua palavra conosco. Mas nesse instante, Senhor, que temos a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, nossa oração é para que o Senhor fale conosco. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. Dá-nos, ó Senhor, a capacidade de entender o que o Senhor está querendo nos ensinar. Mas nos dá, Senhor, principalmente, corações que sejam ensináveis, corações tratáveis, que estejam dispostos realmente, Senhor, a analisar a sua própria vida, analisar o seu comportamento e fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós assim te rogamos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em fevereiro de 1519, um explorador, conquistador espanhol chamado Hernán Cortés, ele saiu ali da região de Cuba, dirigindo-se em direção ao México. Ele ia para ali, para as bandas da península de Yucatán. Ele tinha um plano. O plano dele era chegar lá e conquistar as terras que naquela época era dominada pelos astecas. Então ele tinha um grupo que ele já sabia que seria hostil, mas ele tinha essa intenção, e até desobedecendo algumas ordens, é bem verdade, ele seguiu em direção àquela península ali de Yucatán. Acontece, meus irmãos, que ele levou um grupo interessante. Ele levou 11 navios, cerca de 600 homens, alguns cavalos, e foram para aquelas batalhas. Só que o que aconteceu, que pouco depois de desembarcar, começaram as guerras, as brigas com os astecas da região. E em meio àquelas batalhas, eles descobriram que os índios, digamos assim, de lá eram mais bravos do que eles esperavam. E, de alguma maneira, os soldados começaram a ficar assustados.
Os soldados então começaram a planejar e pensar que não valia a pena todo aquele risco para conquistar aquela região. Começaram a pensar que era melhor, de repente, voltar, se preparar melhor. A gente sabe como é que funcionam essas coisas. O medo nos faz repensar algumas coisas. Naquele momento, o Cortês teve uma ideia que eu achei muito interessante. Para conter o risco de deserção, ele decidiu destruir os navios. Mandou desmontar os navios, mandou afundar alguns e simplesmente não tinha mais como voltar para casa. Ele simplesmente olhou para os soldados e disse: agora não tem mais como voltar. Agora vocês só têm duas opções: brigam ou morrem. Então, por incrível que pareça, meus irmãos, isso serviu de motivação para a tropa. Afinal de contas, eles não tinham mais para onde fugir, não tinha mais um navio para fugir. E eles findaram realmente conquistando toda aquela região, e eles ficaram conhecidos justamente por desbravar toda aquela península mexicana. Esse ato, meus irmãos, de simplesmente queimar os navios, afundar os navios, destruir os navios, para que não tenhamos um plano B, nos mostra, queridos, que é necessário uma motivação muito mais forte, muito mais decisiva, quando nós temos um alvo a alcançar. E no que diz respeito a seguir a Cristo, meus irmãos, isso não é diferente. Mas quantas vezes nós pensamos em, de repente, deixar um pé um pouco mais seguro e seguir Jesus só com um pé só? Quantas vezes a gente não fica pensando em tentar manter alguma segurança aqui no mundo para que nós possamos seguir ao Senhor, pelo menos de forma muito mais estável? O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, nos mostra um chamado decisivo ao discipulado, um chamado, meus irmãos, que o Senhor faz a renunciar a tudo que existe. Em outras palavras, Ele nos chama aqui a afundar os navios que nós poderíamos usar para desistir. O texto está nos tratando, meus irmãos, exatamente sobre esse compromisso que é necessário para seguir a Cristo. O Evangelho de Lucas, meus irmãos, é especial na forma como Lucas constrói os seus argumentos. Lucas se preocupa, meus irmãos, em instruir um homem chamado Teófilo, e para isso ele escreve 2 livros. O primeiro livro narra especificamente a história de Cristo, o segundo, como Cristo continuou a agir por meio da sua igreja. Por isso, Lucas recolhe uma série de depoimentos, e dentro desses depoimentos ele organiza de maneira cronológica, de forma que a gente sabe exatamente em que momento da história Jesus está caminhando, passeando. E nesse momento aqui, Jesus está indo em direção a Pérea. Aconteceram alguns eventos no início desse capítulo, e nós já vimos algumas coisas. Em especial, nós vimos quando o Senhor é convidado para um jantar, e o negócio nunca dá certo. Em meio ao jantar, nós vimos que teve aquele climão todo, e Jesus falou muita coisa, explicou muita coisa. Mas, de repente, meus irmãos, a partir do versículo de número 25, nós somos instruídos aqui de que há um segundo momento agora. Nesse caminho, um pouco mais adiante, a informação que nós temos no versículo 25 é que tem uma grande multidão acompanhando. E nós pensamos assim: se tem uma grande multidão, logo o ministério está funcionando. Porque a perspectiva que nós temos é que quanto mais gente tem, melhor o Senhor está fazendo. Então Jesus deveria estar ficando feliz, não é? Deveria estar contente se tem uma multidão acompanhando. Na verdade, essa multidão estava acompanhando por quê? Tinha comida de graça. Eles já tinham visto que o Senhor era capaz de multiplicar pães. Eles tinham cura, então nada como um SUS assim, tão facinho para encontrar, e um SUS bom, que presta, que funciona. Então, eles estavam procurando conforto, eles estavam procurando segurança, eles estavam procurando a saúde, e isso tudo o Senhor estava disponibilizando. Mas é interessante, o Senhor não está muito preocupado com o número de pessoas, mas Ele está preocupado com algo a mais. Essas pessoas estão seguindo a Jesus numa tentativa de serem seus discípulos, de andarem atrás dele, de aprenderem dele, de continuarem com ele. Mas é interessante, meus irmãos, que Jesus vai trazê-los para a realidade e mostrar que seguir a Cristo não é tão simples, que envolve um compromisso, e envolve um compromisso radical. Na verdade, a salvação é de graça, meus irmãos, mas o discipulado é muito caro. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite, sobre o compromisso radical do discipulado. A pergunta que nós fazemos hoje, meus irmãos, é: qual o nível de comprometimento é necessário, é exigido para um discípulo de Cristo? O texto vai nos dar 4 exigências básicas para seguir a Cristo. A primeira exigência, meus irmãos, está aí nos versículos 25 e 26. Ele pede prioridade absoluta, amar Cristo acima de todos os relacionamentos. Essa multidão, no versículo 25, está seguindo, e Jesus para, note, o texto diz que voltando-se para eles. Eles estão todo mundo feliz, está todo mundo indo atrás de Jesus, está aquela festa toda.
Jesus para, meus irmãos, para alertá-los de uma coisa muito séria, e está isso aí no versículo 26. E se você prestou atenção na leitura, por várias vezes, em vários versículos, o Senhor fica alertando com uma expressão muito própria. No final do versículo 26 ele diz, não pode ser meu discípulo. Final do versículo 27, não pode ser meu discípulo. No final do versículo 33, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, ele está dando exigências, e dentro dessas exigências que ele está dando, a primeira, no versículo 26, meus irmãos, é duríssima. No versículo 26 ele diz, se alguém vem a mim, ou seja, se alguém pretende ser meu discípulo, se alguém pretende me seguir e andar comigo, mas ao mesmo tempo não aborrece o seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu creio que o maior problema que nós temos com esse versículo é justamente a expressão que ele usa, aborrecer. Algumas versões, inclusive, traz a palavra odiar. E quando nós olhamos versículos como esse, parece que Jesus está dizendo, você precisa odiar a sua família para me seguir. Isso aqui parece um contrassenso, não é? Afinal de contas, o Senhor nos ensinou a amar a nossa família, amar a nossa igreja, amar as pessoas que estão próximas a nós, a ponto de nós nos sacrificarmos por ela. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Mas, na verdade, meus irmãos, o ponto que ele está levantando aqui não é de manifestação de ódio, mas ele está dizendo que tem que amar mais ao Senhor do que qualquer outra coisa. Em outras palavras, ele está exigindo primazia. E no momento que ele exige primazia, meus irmãos, ele coloca diante de nós aquilo que nos é mais caro, aquilo que para nós é mais importante. E que coisa é mais importante, no versículo 26, do que o pai e a mãe? De cara ele nos diz que o pai e a mãe são prioridades absolutas no que diz respeito ao nosso coração, que nós temos esses dois como pessoas muito importantes, e que nós, se nós quisermos seguir a Cristo, nós temos que amar Jesus mais do que nós amamos o nosso pai, mais do que nós amamos a nossa mãe. Que coisa terrível, não é? Ele não está dizendo para abandonar o pai e a mãe. Afinal de contas, o quinto mandamento nos diz o contrário. Nos diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra e vivas bem. Mas ele está dizendo que meu amor por meu pai e meu amor por minha mãe não pode se tornar um impeditivo de eu seguir a Cristo. Em outro momento, ele vai nos lembrar que alguém diz, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Ele diz, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, vinha e segue-me. Ele está dizendo, se você está dividido entre o amor por uma pessoa que te deu a luz, e entre mim e ele, se você está dividido, você não serve para ser o meu discípulo. Mas a lista continua, porque depois de pai e mãe, vem a pessoa mais importante da vida de um homem, a mulher. Está vendo? A mulher, mas não só a mulher, filhos, não só os filhos. Eu sei que está lá no finalzinho da lista, irmão e irmã, que parece que irmão e irmã é mais fácil de deixar. Mas não é não. A ideia dele, meus irmãos, é trazer, se você prestar atenção, as pessoas que estão mais próximas do nosso convívio e do nosso amor. Quem são as pessoas que nós mais amamos? São justamente pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Essas pessoas estão próximas, ele diz, essas pessoas precisam entender que se quiserem seguir a Cristo, elas têm que abandonar toda a perspectiva de ter Deus como o seu Senhor e amá-lo e ter essas outras pessoas com um amor maior. Ele diz, não, nós não podemos amar essas pessoas mais do que nós. Mas como é difícil, meus irmãos, hoje em dia é menos, mas no passado, quantas pessoas não tiveram que abandonar as suas famílias? Me lembro quando a minha mãe se converteu, minha avó disse que estava deserdando ela, que ela não passasse mais na calçada, nem lhe dirigisse a palavra, que nunca mais pedisse a bênção. Minha mãe ficou bem angustiada com isso, mas era uma forma deles dizerem, você não pode mais ser crente e ao mesmo tempo achar que vai ter uma mãe. Note, meus irmãos, a decisão é muito dura, a decisão é, eu vou abandonar minha família, eu vou deixar todo mundo, e a resposta do Senhor é, se você não é capaz de fazer isso, você não serve para ser o meu discípulo. Você não pode amar mais qualquer outra pessoa no mundo, mais do que o Senhor. Uma vez encontrei uma senhora no interior aqui de Pernambuco, e trabalhando um pouco o evangelismo com ela, e ela era uma irmã da igreja. E eu fui buscá-la, fui tentar ver se eu sabia por que ela abandonou a igreja. E conversando com ela, a questão foi muito simples. Ela disse, meu filho, ele disse que se eu não saísse da igreja e não abandonasse, ele ia me deixar. E é por isso que eu não estou indo mais para a igreja, eu não vou mais para a igreja, porque ele disse que ia me deixar.
Eu digo, muito bem, você fez uma decisão, pelo menos você teve coragem. Você disse que ama mais o seu filho do que ama o Senhor. Mas me diga uma coisa, onde é que está seu filho agora? Em São Paulo. Ah, então ele foi embora? Em outras palavras, meus irmãos, nós às vezes somos levados a decidir entre o amor de um parente, de alguém que nós amamos muito, e o Senhor. E a resposta de Cristo é, se você está em dúvida com relação a isso, a quem escolher, meu querido, você não serve para seguir ao Senhor, você não serve para ser discípulo. Mas talvez você seja alguém desapegado, talvez você seja aquele tipo de gente que não ama absolutamente ninguém, que você é completamente independente, sozinho, e que você não tem problema nenhum em largar as pessoas. Talvez você seja dessas pessoas. E para você seja dizer assim, é muito fácil para mim. Eu largo pai, largo mãe, nem olho para trás. Irmão, eu nem lembro que existe. Mulher, então, aí é que é fácil de largar. Talvez você seja dessas pessoas que se desapegam fácil das pessoas. Mas olha como é que ele termina o versículo. Ele diz, não é só pai, não é só mãe, não é só mulher, não é só filhos, não é só irmãos. Ele diz que não desapega da própria vida. Porque afinal de contas, quem é que nós amamos mais? Os pais, mães, mulher, filhos ou a nós mesmos? A resposta nem precisa se perguntar, meus irmãos. Nós sempre temos um amor próprio muito grande. Lembre que nós temos um monte de ditado que nos lembra isso. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Isso lembra quem você ama. Nós nos amamos como prioridade. E ele nos lembra aqui, meus irmãos, que nem amar a nós mesmos nós podemos. Ah, que contrassenso para a nossa época. Porque afinal de contas, em todos os púlpitos por onde você anda, em cada gabinete de psicólogo que você caminha, as pessoas vão dizer para você, fulano, se ame. Você precisa se amar mais. As irmãs ficam todas aperreadas, porque olha para as maquiagens e diz, você tem que se amar mais, você tem que ficar mais bonita, não é? Assim que a maquiagem vende. Você tem que se amar mais, você tem que se cuidar mais. E ele diz exatamente o oposto, você tem que amar mais a Cristo do que você ama até a sua própria vida. Note que ele está dizendo, eu não admito dividir o amor que você tem comigo por ninguém. O Senhor não admite, meus irmãos, dividir o amor que você dedica a Ele com nada, nem ninguém. Ninguém no mundo, nem você mesmo, pode ser alvo do amor, do seu amor, acima do amor do Senhor. Numa época, meus irmãos, em que relacionamentos são idolatrados, numa época em toda a música do que você escuta no rádio está falando sobre algum nível de relacionamento. Numa época onde as pessoas buscam relacionamento de todas as maneiras, porque acham que o seu único motivo de existência é relacionamento. Numa época, meus irmãos, em que as pessoas dependem das outras a ponto de achar que a sua existência só acontece por causa do outro. O Senhor nos convida a lembrar que o único que é realmente prioritário é Cristo. Ele diz, ninguém pode estar acima dele no que diz respeito ao amor. E se por um acaso você for levado diante de uma encruzilhada para decidir entre Cristo e alguém a quem você muito ama, a resposta é óbvia, clara, rápida e sincera. Eu amo muito mais ao meu Cristo. Você ficará para trás, sem nenhuma dificuldade. O texto nos mostra, meus irmãos, que o compromisso radical do discipulado requer prioridade absoluta, amar Cristo acima de todos os relacionamentos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, qual é o nível de comprometimento exigido no discipulado cristão? A segunda exigência que o texto nos dá é autorrenúncia, carregar a cruz e morrer para si mesmo. Versículo de número 27. Ele continua o seu argumento e agora ele diz, e qualquer que não tomar a sua sogra e vier após mim. Não está escrito assim, não é? Porque o pessoal acha, meus irmãos, que tomar a cruz é arranjar algum sofrimento. Já notou isso? Mas eu tenho a minha cruz. Eu estou carregando a minha cruz. E geralmente a cruz é uma coisa ruim que você precisa levar. E eles ficam pensando que cruz é algum tipo de sofrimento. Então, de repente, se tem um vizinho que te aperreia muito, logo esse vizinho se torna a sua cruz. A sogra, mas a sogra vai dizer que é a nora. Que é essa cruz que ele tem que carregar, ou o genro que ela tem que carregar. Nós achamos que isso ele está dizendo, quem não estiver disposto a sofrer, logo não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo quem não está disposto a sofrer, não é isso que ele está dizendo. O texto, meus irmãos, nos fala de cruz, e cruz não é instrumento de sofrimento, cruz é instrumento de tortura para a morte. Não, meu irmão, não é um instrumento para simplesmente fazer sofrer, é um instrumento para matar.
O que ele está dizendo, meus irmãos, é que existem instrumentos de morte que causam mortes rápidas e que causam mortes lentas. Essa preocupação com o tempo de morte, a forma como a morte será executada, sempre foi uma preocupação em todas as épocas, em todos os impérios. Os impérios sempre tiveram mortes honrosas e mortes desonrosas. Mortes honrosas para os homens que mereciam uma morte honrosa. Por exemplo, era muito comum, principalmente no exército romano, quando um soldado tinha uma ferida muito grave e se sabia que aquela ferida não iria sarar, quando, por exemplo, ele tinha uma perfuração no estômago, no intestino, essa perfuração não matava de vez, porque afinal de contas a gordura e a carne fecha e ele não sangrava tanto assim, mas devido à perfuração, geralmente se tinha graves infecções e a pessoa morria com infecções gravíssimas, com dores terríveis e em agonia. Então eles não podiam deixar um soldado sofrer desse jeito. Para isso, o soldado se ajoelhava, baixava a cabeça, o seu comandante vinha com uma espada, encostava no pé do seu pescoço e por trás dava uma única pancada, rompendo o seu pescoço, e ele morria de forma indolor e rápida. Isso era a morte honrosa. Algumas pessoas, inclusive na Revolução Francesa, pensaram na maneira mais humanista de matar as pessoas. Para isso, Robespierre criou um negócio chamado guilhotina. Era uma forma rápida, limpa e segura de se executar alguém. Porque muitas das execuções eram feitas por enforcamento, mas dava errado. Às vezes a pessoa ficava lá enforcada, se debatendo e não funcionava, a pessoa não conseguia morrer. Às vezes a corda arrebentava e a pessoa caía e não morria direito. Às vezes a pessoa ficava meio aleijada e aí tinha um problema nas mãos, porque tinha que matar essa pessoa. E aí a guilhotina veio para dar uma morte limpa, rápida e honrosa. Mas sempre na história da humanidade houve uma morte dedicada a inimigos. A morte para os inimigos nunca é uma morte honrosa, sempre seria uma morte o mais dolorosa e esticada possível. Para isso, meus irmãos, métodos foram criados de forma extrema. Métodos como o empalamento, onde a pessoa era fincada numa estaca e era deixada lá, fincada nessa estaca, e como a madeira absorvia o sangue, isso não trazia a hemorragia, a pessoa ficava lá espetada por dias ali. Entre os métodos mais cruéis que nós conhecemos, além do empalamento, estava a crucificação. A pessoa era literalmente grudada numa madeira, pregada naquela madeira, e ficava por dias ali de pendurado no sol e na chuva, no vento, de noite e de dia. Eles ainda faziam questão de dar água para a pessoa continuar firme, davam às vezes vinagre para a pessoa suportar por mais tempo. A ideia era fazer com que essa pessoa ficasse o máximo de tempo possível naquele sofrimento, sufocando em cada instante, porque quando ela perdia as forças, ela se afundava, e quando ela afundava, os braços arrastavam o diafragma, esticando o diafragma, ela não conseguia respirar, então ela precisava decidir entre se esforçar ou morrer sem fôlego. Esticar o sofrimento o máximo possível para que elas morressem. Jesus usa, meus irmãos, a imagem da própria maneira como ele foi morto. Foi esse o método que Deus escolheu para matar o seu filho. Cristo diz: o meu destino tem que ser o seu destino. E vocês precisam entender que vocês precisam, da mesma forma que eu, trilhar o mesmo caminho que eu. O caminho do cristão não é um caminho, meus irmãos, diferente do seu Cristo. Nós não somos, meus irmãos, daqueles que escolhem um caminho diferente. Se o caminho de Cristo conduziu para a cruz, o nosso caminho é igual. Ele diz: nós somos convidados a tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós teremos uma vida inteira de mortificação. O apóstolo Paulo vai se referir a isso, meus irmãos, dizendo que crucificou o velho homem, a sua carne na cruz, e que mantém essa velha carne lá na crucificada, mesmo que ela seja em tortura, de gritos horrendos, nós mantemos o velho homem crucificado. Está dizendo: negue-se a si mesmo. Mas que contrassenso em uma época, meus irmãos, onde as pessoas dizem que eu devo valorizar quem eu sou. Que contrassenso em uma época, meus irmãos, onde o que eu sou é mais importante do que os outros são. Até o que eu acho que eu sou, as pessoas são obrigadas a achar que eu também sou daquele jeito. O Senhor, meus irmãos, nos lembra aqui, meus queridos, de que o cristianismo não diz respeito a eu, mas diz respeito somente a Cristo. É por isso que Paulo pode dizer com muita tranquilidade: não mais vivo eu, mas Cristo vive
vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo nos lembra, meus irmãos, de que nós precisamos estar dispostos a sacrificar tudo em nossas vidas. Sacrificar os sonhos, sacrificar os desejos, sacrificar as perspectivas. Você está pronto a abandonar a sua vida inteira? Se por acaso o Senhor te convidar e te pedir alguma coisa que você tenha com muito gosto, se vocês têm alguma coisa na sua vida que você não é capaz de abrir mão, Ele diz, você precisa aprender a tomar a sua cruz. Mas olha que interessante, tem um aspecto positivo aqui também. Porque tomar a cruz diz respeito a morrer para você mesmo. Mas o segundo passo é muito importante, é viver por Cristo. Ele diz, quem não tomar a sua cruz e vir após mim. Ele está dizendo, meus irmãos, que não é simplesmente um se negar, um deixar para trás. Não é ser uma seta, meus irmãos. Não é ser simplesmente um eremita que vai se enfiar dentro de uma caverna e ficar ali escondido, negando-se tudo, retirando dele os prazeres. Não é se enfiar dentro de um mosteiro e não comer determinadas coisas e passar por sofrimentos e coisas desse tipo. Não, não é isso, meus irmãos, que ele está dizendo. Ele está dizendo que você precisa aprender a negar o seu próprio coração, a negar os seus próprios desejos para seguir o único que é o seu Senhor. Se sua vontade é mais forte do que a vontade de Deus, o Senhor te convida hoje a destronar a sua pessoa. O Senhor te convida hoje a tirar o seu eu dessa cadeira, desse trono, e colocar o Cristo soberano para reinar sobre a sua vida, de forma que as suas vontades não fazem a menor diferença, que os seus desejos e sonhos não fazem a menor diferença, contanto que você siga ao Cristo que te chamou. Ele diz com todas as letras, se você não é capaz de morrer por minha causa, de tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. O texto está nos falando, meus irmãos, sobre o compromisso radical do discipulado. Nós perguntamos qual é o nível de comprometimento que é exigido no discipulado cristão. O texto nos dá 4 exigências para seguir a Cristo. A primeira exigência, prioridade absoluta. A segunda exigência, autorrenúncia. A terceira exigência, risco calculado, versículo 28. Nós já vimos, meus irmãos, que seguir a Cristo não é tão moleza como às vezes a gente pensa. Que é simplesmente, levantei a mão, agora sou crente, vamos em paz. Vamos levantar a mão, fechar os olhos, fazer careta e cantar, porque afinal de contas, é isso que é seguir a Cristo. Ah, meu querido, não é assim. Nós vimos que tem um bocado de dificuldade, precisa abandonar muita gente, precisa abandonar muitas estruturas, precisa abandonar o próprio coração no caminho. É simplesmente você desaparecer para que Cristo apareça. Por isso, meus irmãos, o versículo 28 ele diz, é melhor você pensar melhor, pense melhor, se vale a pena tomar esse compromisso. Para isso ele nos traz 2 histórias. Ele nos fala aqui, meus irmãos, sobre planejamento espiritual. E o alerta de planejamento traz em cada uma dessas histórias um ponto muito importante. Você precisa decidir hoje se você realmente quer ser discípulo de Cristo. A primeira história está aí no versículo 28. Ele diz que tem um homem que está construindo uma torre. Ele pretende construir uma torre. A pergunta é: que torre é essa? O texto simplesmente fala que é uma torre, mas não diz as condições. Jesus não se preocupa com isso. Pode ser que esse homem tenha uma fazenda e ele esteja construindo uma torre para colocar algum vigia, e essa pessoa fique lá monitorando a sua plantação. Ele esteja numa região onde roube milho. Pessoal, você conhece que é roubar milho e roubar cana de açúcar, né? Aqui em Pernambuco tem muito disso. Talvez ele esteja pensando não necessariamente nisso, mas torre talvez seja uma espécie de silo para colocar alimentos, e ele esteja pensando em construir isso. Pode ser até uma cabana, uma casa um pouco mais simples dentro de uma fazenda, pode ser qualquer coisa desse tipo. Mas interessa, meus irmãos, qual é o tipo de construção. O ponto que ele levanta aqui é: precisa-se avaliar se você consegue terminar. Ele diz, quem é que vai construir alguma coisa e não para primeiro para calcular se consegue terminar o serviço? Isso aqui é uma regra tão simples, né, meus irmãos? Mas como a gente esquece? Você tira pelas casas sem reboco de Recife, não é? Todo paraibano se incomoda, né, Genilson? A gente chega aqui e diz, as casas não tem nem reboco na frente. Por dentro são uma mansão, mas por fora é tijolo.
A gente fica bem incomodado com esse negócio, porque a gente quer uma casa bonita, arrumada. Qual é o plano que a gente pensa logo? Faltou dinheiro para fazer o reboco de fora. Ele diz, ninguém começa um projeto e simplesmente derruba a casa para depois descobrir que não consegue colocar um telhado. Vai dormir aonde? Ele diz, todo mundo que começa um projeto de construção tem que ter noção de quanto vai gastar. É tanto que todo engenheiro vai dizer, o projeto vai custar tanto, mas tenha tantos % a mais, porque pode acontecer intercorrências, porque se acontecer uma intercorrência dessa, já era. Você vai construir, tem que fazer uma avaliação do solo. Não, mas eu não fiz uma avaliação do solo porque eu quero economizar na empresa que faz a avaliação do solo. Vai começar o fundamento, descobre que o solo é ruim, que tem que fazer uma sapata muito maior, tem que fazer colunas maiores, tudo é mais forte, vai gastar mais ferro. Já imaginou? Ele diz, você tem que calcular tudo isso. Menos em Recife, que qualquer coisa em Recife pede aditivo. Notou que, meus irmãos, quando nós pegamos uma prefeitura que fica pedindo aditivo e uma obra que ia custar X, custa 3X, ela é uma má administração? Pastor, mas fez. O que Jesus está dizendo é que ninguém começa uma obra com o orçamento aberto, a não ser que seja o governo. Todo mundo que vai começar uma obra planeja primeiro. Ele diz, por que nós não planejamos seguir a Cristo desse jeito? Vocês já descobriram que tem um preço muito alto para pagar. Não entra de cara só pela emoção. Tinha uma multidão seguindo a Cristo por emoção, por gosto, por vontade. Eita, vamos todo mundo, vamos, eita, pronto, vamos todo mundo. Não, planeja primeiro. Você vai ter que descobrir se vale a pena ou não seguir. Mas o segundo exemplo que ele nos dá, meus irmãos, é um pouco mais tenso. Ele fala de um rei. Versículo número 31. Porque o máximo que pode acontecer com esse outro é o pessoal ficar mangando dele, notou? Começou, olha para aí, não conseguiu terminar, o que mais tem em Recife é a obra inacabada. Ele fez, olha, está vendo, começou, faliu, que vergonha, não é? O máximo que pode acontecer é com vergonha, mas esse outro tem muito mais a perder. Ele diz, qual é o rei que vai entrar numa guerra e não se prepara, não planeja? Porque o que mais se precisa numa batalha, meus irmãos, é o planejamento de estratégia. Ele diz, por quê? Porque o seu inimigo, versículo 31, está vindo contra ele com o dobro de soldados. Pastor, não dá para vencer uma guerra com o dobro de soldados. Dá para vencer uma guerra sim. Mesmo que o outro exército tenha um dobro de soldados, vai depender do terreno, da forma como você, em que área do terreno você está, se você está numa área mais elevada, se estava numa área mais baixa, quem está na área mais baixa tem a desvantagem, vai depender de que tipo de armamento se tem, se os 20 mil tem um armamento pior e os 10 mil tem um armamento melhor, quem ganha são os que têm 10 mil, então tem que planejar, ele está dizendo, quem é que vai entrar numa guerra e não planeja primeiro? Porque pode ser que o exército que está vindo contra ele seja forte demais para ele ganhar. O que ele faz? Esse cara não é besta, ele é um rei, ele vai ter que entrar na guerra de todo jeito, logo, o que é que ele vai fazer? Arranja uma embaixada, monta um grupo de embaixador e já vai receber o inimigo dizendo assim, e aí, fulano, seja bem-vindo, o que é que você quer? Tanta gente vindo com você, vamos tomar um chá? Ele está dizendo, vai sentar primeiro para negociar, um pouco diferente também do Brasil, né, que os Estados Unidos ficam botando nas coisas, a gente diz, não, eu encaro, não é? A gente está fazendo a mesma coisa, nota que isso é falta de planejamento, está vendo? Isso é uma execução louca. Ele está dizendo, todo bom rei sábio, primeiro planeja para ver se dá para entrar. Se ele dá, não dá. Ele fez, o outro fica, entra para cair o cabelo. Não pode. Não dá para entrar. Eles pedem arrego antes de começar a guerra. Nem morre ninguém. Esse planejamento, ele diz, você precisa aprender a fazer. Por quê? Por causa do versículo 33, meus irmãos. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Agora, ele complicou. Porque ele mexeu na pior parte. Mexeu com o bolso também. Ele disse, meus irmãos, que é necessário, às vezes, renunciar até os bens que a gente possui. E é bem verdade, meus queridos, que aquela frase de caminhão é verdade. A gente não ama tudo, não tem tudo que ama, mas ama tudo que tem. E se a gente pode ter pouquinha coisa, mas a gente gosta das coisinhas que tem, né? É um taburete com 3 pernas, coisa desse tipo, mas a gente gosta. Ele diz, você tem que renunciar a tudo que você tem. Você tem que ser capaz de renunciar a tudo que você tem. Isso, meus irmãos, é de uma dureza enorme, porque ele nos lembra o nosso status de peregrinos no mundo,
Nós não estamos aqui para viver aqui, nós estamos de passagem aqui. E nesse ponto ele nos lembra, meus queridos, que nós precisamos de um planejamento para entender que ou nós assumimos o compromisso de verdade, ou simplesmente vamos abandonar no meio do caminho. Quantos de nós não lembramos de Demas, que amando o presente século abandonou? Quando nós não se lembra de Marcos, que abandonou Paulo também na primeira viagem, Paulo ficou tiririca com ele? Quantos de nós não lembramos de Judas, que no meio do caminho traiu a Cristo e abandonou a Cristo? Meus irmãos, quantas pessoas que seguiram a Cristo, que estavam seguindo a Cristo e disseram, Hosana ao que vem em nome do Senhor no início da semana, estavam dizendo, crucificam no final de semana. O Senhor nos alerta, meus irmãos, para uma necessidade urgente de estarmos prontos para segui-lo e, ao segui-lo, segui-lo para sempre. Calcular, para se nós não vamos desistir tão fácil. Ele diz, você tem que estar pronto, disposto a abrir mão de tudo, inclusive dos seus bens. Certa vez um jovem rico chega para Jesus, com boa intenção inclusive, e diz isso. Mas o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus diz, cumpra os mandamentos, não matarás, não furtarás, não roubarás, honra pai e mãe. Ele diz, já faço isso desde que era menino. Eu acho bonito porque o evangelista vai dizer assim, e Jesus o amando, para não achar que Jesus estava com má vontade, e Jesus o amando e disse, então vá, venda tudo quanto tem, dê aos pobres e me siga. O texto nos diz que o jovem se entristeceu e abandonou o Senhor, e Jesus diz com todas as letras, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele nos lembra disso, meus irmãos, não porque eu preciso vender tudo o que eu tenho, mas que eu não posso ter amor ao dinheiro acima do amor que eu tenho por Cristo. Afinal de contas, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós não podemos servir a dois senhores, porque ou vamos amar um e aborrecer o outro. Não é possível servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Ele nos lembra aqui, meus irmãos, a necessidade que existe de calcularmos, de planejarmos uma perseverança no compromisso com o Senhor. O compromisso radical do discipulado. Qual o nível de comprometimento exigido no discipulado cristão? O texto nos dá 4 exigências. A primeira exigência, prioridade absoluta. A segunda exigência, autorrenúncia. A terceira exigência, risco calculado. E a última exigência, perseverança influenciadora. Se você quer ser discípulo, os versículos 34 e 35 serão os seus. Ele diz, ok, se você já entendeu que você ama o Senhor a ponto de abandonar a tudo e a todos, se você entendeu que é capaz de fazer isso, se você entendeu que a sua própria vida você vai abrir mão dela, que os seus sonhos, os seus desejos você vai abrir mão e não tem problema nenhum com isso, você já fez esse cálculo e decidiu mesmo assim me seguir. Se essa é a perspectiva, ele diz, eu espero que o seu coração esteja completamente devotado a mim. Nós, meus irmãos, somos devotos, devotos de um único santo, devotos de Jesus Cristo. E como devotos de Jesus Cristo, nós dedicamos toda a nossa vida em direção a Ele. E por isso, meus irmãos, nós vivemos para Ele. É muito fácil pensar em dedicar a vida a Cristo, quando nós sonhamos e pensamos, imaginamos, não, eu estou disposto a morrer por Jesus. No dia que for necessário morrer por Jesus, eu estou pronto a morrer por Jesus. Meu irmão, morrer por Jesus não é tão difícil quanto viver por Jesus, porque viver por Jesus é muito mais complicado. Ele diz, vocês precisam ter a atitude correta se querem ser meus discípulos. Versículo número 34, ele diz, o sal é certamente bom. Bom aqui, meus irmãos, é que tem a qualidade que se espera. E o que é que se espera de um sal? Se espera que ele tenha 2 funções básicas. Primeiro, preservação. Segundo, sabor. Sal é um tempero. E como tempero, é para dar gosto. É isso que a gente sabe. Afinal de contas, tenta comer frango cozido sem sal. É ruim. Gente, dá trabalho. Macarrão sem sal. O pessoal que está com a pressão alta feito eu sabe como é ruim. Dá sabor, mas não só isso. Naquela época não tinha geladeira. Então adivinha como é que se tratava carnes? O sal ajudava a preservar, porque sal desidrata tudo, tira toda a umidade, e aí não tem como proliferar bactérias. Então ele matava. Ele está dizendo que o sal tem que ser bom para isso, tem que servir para isso. O sal tem que servir para dar sabor e para não permitir que apodreça. Mas olha como é que ele coloca. Porém, se torna insípido,
Como restaurá-lo o sabor? E se tem uma coisa que um judeu entendia sobre sal insípido, era ele mesmo, porque eles têm um mar inteiro de um sal que não presta. Se você pensar, meus irmãos, quem deveria ser o maior produtor de sal do mundo? Israel tem um mar de sal. O Mar Morto, meus irmãos, é uma quantidade de sal absurda. Tem tanto sal que a densidade da água não permite que as pessoas afundem. É tanto sal na água que se você for para lá, você pode deitar e boiar sem afundar, mas não pode enfiar a cara na água, que se você manchar a sua boca, os seus olhos, você vai ter que correr direto para o hospital. Tanto sal que tem naquele negócio. Mas ele diz, mas não presta. Porque o sal da região se misturava com algumas terras, se misturava principalmente com algum gesso, e aí o sal não prestava nem para comer, nem prestava para temperar nada. Então ele disse, para que serve sal? Ele disse, não serve para nada, porque não dá para colocar no coxo para os animais lamberem, porque o animal precisa de sal, eles gostam de lamber sal. Não dá para colocar no coxo, porque esse sal não presta. Não dá para colocar na panela, porque esse sal não presta. Esse sal não serve para nada. Ele diz, então, meus queridos, precisamos compreender que o Senhor requer de nós que sejamos aquele que dá sabor ao mundo e que impede o mundo de apodrecer. Por isso que eu acho tão estranho a ideia de crentes progressistas, porque o que está progredindo no mundo não é o bem, o que está progredindo no mundo é o mal. O nosso trabalho é frear o mal que está apodrecendo o mundo, e não o contrário. Nós não fomos chamados para fazer o mundo progredir por bem, nós somos chamados para evitar que o mundo apodreça de vez. Ele diz, nós somos sal. Mas se o sal perde o sabor, mas sal perde o sabor pela mistura, quando se mistura com outras coisas. Aí ele diz, para que serve? Não presta. Não presta para a terra, não presta nem para o monturo. O que é que você faz? Lança fora, joga fora. Ele nos lembra, meus irmãos, que o Senhor nos chama para termos influência no mundo. Notaram? Que a influência do cristão no mundo é justamente para conservá-lo, para ele não apodrecer de vez. Daí vem o conceito de ser conservador. O conservador, meus irmãos, não é um conceito político, é um conceito cristão. É o conceito de alguém que é sal, que impede que o mundo apodreça. É essa a ideia. Nesse ponto ele diz, nós somos aqueles que dão sabor ao mundo e que impede que o mundo apodreça. Nós temos uma finalidade. E é interessante ver essa maneira como ele coloca, porque ele coloca que há uma perseverança em fazer isso. Por isso, uma perseverança influenciadora. Permanecer útil, meus irmãos, no sabor ao reino. Ele diz, porque quando a igreja, quando o povo perde essa função, não existe mais necessidade deles. O texto então nos instrui que se nós quisermos continuarmos com discípulos do Senhor, nós temos que ficar atentos para não nos contaminarmos com o mundo e com suas ideologias, a ponto de, meus irmãos, de deixarmos de ser luz, deixarmos de ser sal do mundo, a ponto de impedir-nos, meus irmãos, de sermos influência. A influência no mundo, meus irmãos, é positiva por parte da igreja, porque ela impede que o mundo apodreça. Mas quando a igreja se cala, ou quando a igreja se corrompe, ela se torna uma com os outros. Para que serve? O texto é muito claro, para jogar fora. E ele sabe da nossa dificuldade em ser discípulo nesse sentido. Por isso, olha como é que ele termina o versículo. Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Ele está dizendo, essa mensagem não vai cair no coração de muita gente. Essa mensagem vai cair no coração de poucos. E somente aqueles que tiveram os seus ouvidos abertos pelo Espírito Santo é que serão capazes de entender o que está sendo dito aqui. Ele está dizendo, é preciso que vocês sejam sal de qualidade, não sal de pântano. É preciso, meus irmãos, cuidado com o discipulado, porque ele pode até começar com entusiasmo, mas com o tempo dá uma arrefecida. O perigo está quando o crente arrefece a tal ponto que perde o sabor. É o crente chuchu. Não tem gosto de nada. José que faz isso, né, Jô? José tentando convencer os meninos a comer verdura. Ela faz, não tem gosto de nada, então para que serve? Não ter gosto de nada, meus irmãos, não faz a menor diferença. Se quisermos ser discípulos de Cristo, ele diz, vocês precisam ser influências no mundo. Vocês precisam trazer uma boa influência no mundo. O texto, meus queridos, nos mostrou que nós precisamos de uma atitude. E se nós queremos ser discípulos do Senhor, quem está aqui é preciso lembrar de que se você já se considera um discípulo, o Senhor te convida hoje a avaliar como é que você tem caminhado no seu discipulado, como você tem seguido ao Senhor. O texto nos mostra, meus queridos, que às vezes nós vamos precisar abrir mão de muita coisa.
desse emprego que você gosta tanto, mas que anda longe do caminho do Senhor, desse emprego que você gosta tanto, mas que te leva à corrupção, que te leva à perdição, que te leva a comungar com os ímpios. Talvez seja necessário perder o emprego, porque é melhor um desempregado, meus irmãos, que vai para o céu, do que o empregado ir para o inferno. Precisamos entender que às vezes a gente vai ter que abrir mão de amizades. Ah, mas eu sou amigo de fulano desde que eu nasci. Bebê a gente já estava junto. Não interessa, mas se essa amizade corrompe a minha vida, eu preciso abrir mão, porque eu não posso amar mais um amigo meu do que amar a Cristo. Se esse meu amigo, meus irmãos, está me corrompendo, eu tenho que abrir mão. O texto nos mostra que tudo aquilo que nos impede de seguir a Cristo tem que ser abandonado. Se é pai, se é mãe, se é mulher, se é filhos, ele está dizendo, eu não dou ouvidos, porque eu amo ao Senhor mais do que qualquer um. O nosso amor pelo Senhor, meus irmãos, tem que ser tão grande a ponto que a nossa própria vida possa ser entregue ao Senhor, porque se nós não amamos nessa proporção ao Senhor, o Senhor te convida a aprender a amá-lo hoje à noite, a amá-lo de verdade, amá-lo a ponto de abandonar a própria vida por causa dele, amar a ponto de abandonar os seus planos, os seus projetos, os seus desejos. Mas como é difícil abandonar um plano, não é? Como é difícil sonhar com uma coisa e depois dizer, Senhor, não vai dar certo, não é a vontade do Senhor, então deixa para lá. Como é difícil abandonar aquela namoradinha, aquele namoradinho que seu coração está se rasgando por ela. Como é difícil abandonar a perspectiva de ter alguém que você gosta e que gosta de você, mas que não é a vontade do Senhor para vocês, porque essa pessoa não foi feita pelo Senhor para você e que ela vai destruir a sua vida. Como é difícil tomar essa decisão. Mas o texto diz, você precisa se mortificar. O texto diz que você precisa aprender a abandonar. E se for necessário, tudo na sua vida, diz o Senhor, tem que estar disponível para Ele. Tudo, meu irmão. Nós, os crentes, não podemos ir para o céu com sacola nas mãos. Nós vamos para os céus com as mãos abanando, porque tudo quem vai dar para nós é o nosso noivo. Nós não vamos levar nada. Nós somos uma noiva pobre, que não tem um cachorro para sair arrastando. Nosso noivo é riquíssimo. Ele nos convida, meus irmãos, a avaliar. Por isso, meu querido, se você é discípulo do Senhor já faz algum tempo, o Senhor está dizendo, você planejou esse negócio? Ou você está indo junto com a multidão? O Senhor te convida a pensar, porque ser discípulo do Senhor vai requerer comprometimento. E talvez no seu trabalho, entre os seus amigos, você esteja negociando as suas falas. Talvez você esteja negociando alguns princípios morais só para se encaixar. Ele está dizendo, você precisa calcular melhor os seus compromissos. Porque se você pretende realmente ser um discípulo do Senhor, o Senhor te convida hoje a calcular bem. Porque é caro seguir a Cristo. Pode custar a própria vida. Mas se você pretende continuar como discípulo do Senhor, o Senhor te convida hoje a ser influenciador dos que estão ao seu redor. Porque todo aquele que é discípulo do Senhor é sal na terra. Vive e existe para dar sabor ao mundo. Vive e existe para impedir que a maldade se propague. Para isso, meus irmãos, nós nos comprometemos com o Senhor, porque cada cristão que deseja seguir ao Senhor é, antes de mais nada, um missionário do Senhor, proclama a mensagem do Senhor e instrui ao mundo qual é o caminho do Senhor. Se o Senhor te chamou como discípulo, o Senhor te fez sal e luz. E porque você é sal, você precisa cumprir esse papel. Mas caso você esteja hoje à noite e nunca tomou a decisão de ser discípulo, e talvez você goste de pessoas, você gosta até dos crentes, goste de ir para a igreja, ou venha para a igreja só por obrigação mesmo, porque alguém está te arrastando. O Senhor te convida hoje a pensar bem, porque o discipulado é custoso, mas é o único caminho para o céu. Que não há como conseguir salvação sem estar andando atrás de Cristo. Não há como viver a vida sem estar ao lado de Cristo. Não é possível vivenciá-la de forma feliz sem estar com Cristo. Porque Cristo é o único motivo da nossa existência. O Senhor te convida hoje a calcular como está a sua vida. O Senhor não está te enganando. Ele não está dizendo, venha que você vai ser feliz. Venha que seu casamento vai dar certo. Venha que você vai arranjar um emprego e vai passar na faculdade. Venha que vai dar tudo certo na tua vida. Ele está dizendo, venha que você vai morrer. Venha se quiser. Mas se vier, venha com os 2 pés. Se você pretende ser discípulo do Senhor, o Senhor te convida para segui-lo hoje. Ele está dizendo com todas as letras, venha e siga-me. Mas eu não vou te enganar. Você vai ter que abandonar muita coisa no caminho.
Você vai ter que abandonar até o seu próprio coração e seus sonhos no caminho. Você vai ter que abandonar os seus bens pelo caminho. Mas vale a pena, meu irmão. Vale a pena cada minuto. Cortês fez uma coisa interessante. Destruiu os navios. Não existe um plano B. É lutar ou morrer. Deu certo. O Senhor te convida hoje a destruir os navios. O Senhor te convida hoje a seguir a Cristo sem voltar atrás. Caminhando e trilhando em direção aos céus. Andando ao lado do seu Cristo. Ele te convida a ser discípulo, sem te enganar. De forma muito dura, clara, direta. Mas é o maior privilégio da vida de um cristão. É ser contado entre os discípulos de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, meus irmãos.